todos, desejo que esteja tudo bem com todos. Sejam muito bem-vindos para nós ouvirmos sobre os 7 pilares da sabedoria, escrito por T.E. Lawrence. Lembram-se dele? E se eu disser para vocês, Lawrence das Arábias? Agora vocês se lembram. Ele é autor de um livro de memórias publicado em 1926, no qual narra todas as suas experiências durante a revolta árabe ocorrida durante a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra, entre os anos de 1916 e 1918, contra o Império Otomano. Olha só que interessantíssimo! Na qual ele atuou como oficial britânico. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre o importante registro histórico autobiográfico, os 7 pilares da sabedoria. Vejam só que título interessantíssimo, que é para provocar uma reflexão profunda sobre guerra, política, cultura e identidade árabes. Além disso, uma grandiosíssima oportunidade para jogarmos luz sobre o homem T.E. Lawrence, amante da história, da arqueologia, por trás da lenda Lawrence das Arábias, que deixou seu legado não apenas nas ações militares, mas igualmente como amante das letras de imensa sensibilidade cultural. Sobreviventes: o oficial britânico, arqueólogo e diplomata Thomas Edward Lawrence ficou famoso pelo apelido Lawrence das Arábias, dado pelos árabes por seu papel na revolta árabe, ao entender e trabalhar com todas as tribos árabes, um cenário que lhe foi altamente favorável para ter aprendido e ter se tornado fluente em língua árabe para compreender a cultura local e assim conseguir mediar e organizar também com muita eficácia todas as ações das forças árabes contra os otomanos. Para quem não se lembra, os otomanos são os atuais turcos. Seu livro veio a lume em 1926, quando já havia terminado a Grande Guerra. A revolta árabe, na qual Lawrence esteve envolvido, foi um movimento essencial no colapso, vejam só, do poderosíssimo Império Otomano, culminando na criação de vários novos estados, países no Oriente Médio, como o Iraque e a Jordânia, gerando um longo processo de período de transformações, reconstruções políticas e sociais. O contexto da época foi marcado por redivisões geopolíticas que até hoje refletem naquela região. Inúmeros acordos, como o Acordo Sykes-Picot, que traçou fronteiras arbitrárias na região, e o início do mandato europeu sobre os territórios árabes. Antes da publicação, Lawrence escreveu e reescreveu grande parte do seu diário de memórias, formando várias versões diferentes. Lawrence foi muito cauteloso e reticente em fazer uma publicação de seu livro, tanto que, de início, ele encomendou apenas algumas cópias impressas para dar de presente para poucos amigos. Somente em 1926, ele se rendeu a uma editoração profissional, mas
nunca ficou totalmente satisfeito com a versão final. O seu estilo de escrita sofisticado, detalhado, reflexivo e histórico, que formavam um mosaico épico da revolta árabe, foi aclamado como exemplo, vejam só, exemplo do modernismo literário sem ele ser escritor de fato. Já o público, ele sim, ele teve um interesse imediato e não demorou a se apaixonar pelo livro, transformando-o num best-seller da época, muito em razão da personalidade carismática de Lawrence. E décadas depois, por sua lendária representação no cinema com o filme de 1962, e eu tenho certeza que vocês já viram, ou no mínimo, já ouviram falar de Lawrence da Arábia. E essa é a hora em que vocês me perguntam, mas professor Renato, quem era esse militar que se aventurou não só pelo deserto do Saara, mas pelo mundo das letras? O bebê Thomas Edward nasceu em 16 de agosto de 1888 na cidade de Tremadog, no país de Gales, em uma família muito complexa. Seu pai, Thomas Chapman, era um aristocrata anglo-irlandês que se separou da esposa legítima para viver com a governanta da família, Sarah Gilner, que viria a ser, mais tarde, a mãe de Thomas Edward e mais 5 filhos. O casal viveu como se fosse casado, mas sem jamais formalizar a união. Se hoje é uma situação familiar um tanto incomum, mas acontece, agora imaginem naquela época como era isso, e principalmente numa sociedade muito conservadora. E isso, sem dúvida alguma, deixou marcas muito profundas na infância do garoto, uma vez que a família precisava de manter uma certa discrição social. Apesar de toda essa atmosfera, os pais lhe proporcionaram uma educação sólida, não ao pequeno, mas a todos os filhos, e os incentivaram nos interesses acadêmico e cultural. Durante sua infância, Thomas foi criado em diversas cidades da Grã-Bretanha, porque a sua família se mudava com muita frequência. O garoto gostava de histórias de cavalaria, das lendas arturianas e de arqueologia. Vejam só, na adolescência ele passou a se interessar por história e culturas antigas, o que levou a estudar a cultura, as tradições e a religião de muitas civilizações árabes. Thomas foi aluno da Oxford High School e depois do Jesus College, da Universidade de Oxford, onde se formou, onde se graduou em 1910 em História, especializando-se no estudo da arquitetura militar medieval com foco no Oriente Médio. E sua pesquisa era de fato muito interessante. Ele se dedicou aos estudos sobre os castelos cruzados e as culturas árabes. E para isso, ele viajou para a França e para a Síria, onde começou a aprender árabe e se encantou pela arqueologia do Oriente Médio. Então, logo ele conseguiu trabalho em escavações arqueológicas lá na Síria, antes da eclosão da Grande Guerra. E esses sítios arqueológicos são exatamente aqueles que nós vemos em filmes e séries ou temos na nossa imaginação do senso comum. Olha que interessantíssimo! E já que falamos da guerra,
Com o início dos conflitos, Lawrence alistou-se no exército britânico e, graças ao seu conhecimento da região e também por falar árabe, foi enviado ao Oriente Médio como oficial de inteligência. Não demorou para ficar famoso por ter participado da Revolta Árabe de 1916 a 1918 e também por sempre trajar roupas tradicionais árabes que em muito contribuíram para a construção do mito Lawrence da Arábia ao seu redor. Inegável o sucesso das campanhas contra o Império Otomano, na qual ele empregava muitas táticas inteligentíssimas de guerrilha no comando das forças árabes, ao lado de líderes muito importantes, como o príncipe Faisal do Iraque, conseguindo assim desestabilizar as forças otomanas. Após a guerra, Lawrence foi imprescindível nas negociações sobre o futuro político da região. Só que ficou bem desiludido com o descaso às promessas feitas aos árabes pelos governos europeus da época. T.E. Lawrence, que nunca se casou e nem teve filhos, após a guerra, retirou-se parcialmente da vida pública, mas continuou a trabalhar para o governo britânico. Ele tinha um estilo muito aventureiro de vida. Ele era apaixonado por motocicletas, sendo um habilidoso motociclista. Certa vez, ao sair do trabalho, já perto de casa, em Dorset, Inglaterra, tentou desviar-se de dois rapazes em bicicletas, perdeu o controle da sua moto. Ele tinha 46 anos, muito jovem. Lawrence faleceu em 19 de maio de 1935, 6 dias depois do acidente, no hospital devido aos gravíssimos ferimentos na sua cabeça. Lembrando que naquela época quase não se usavam capacetes. E hoje ele repousa eternamente em Moreton, Dorset. A sua morte prematura só fez aumentar o mito em torno de sua figura, transformando-o num verdadeiro herói imortal, tanto para ingleses, britânicos e principalmente para os árabes, cuja lenda como Lawrence das Arábias está viva até os dias de hoje. Sobreviventes, antes do nosso dedinho de prosa, eu gostaria de dar uma informação histórica muito relevante, muito importante. Principalmente porque no Brasil é muito comum chamar de turcas as pessoas originárias de países árabes. E isso é completamente errado. E sabem por que isso acontece? Porque quando os imigrantes para o Brasil, daquela região, aportavam em solo nacional, seus passaportes e demais documentos tinham carimbos otomanos, ou seja, turcos. E a resposta está aqui no vídeo de hoje. Então, turcos e árabes são duas etnias diferentes, são dois povos diferentes. Nós devemos ter isso em mente para separar muito bem uma de outra etnia. Lawrence das Arábias viveu e participou como um dos 7 pilares da resistência árabe contra o Império Otomano durante a Grande Guerra. Um período muito interessante, mas pouco estudado no Ocidente. A Revolta Árabe no Oriente Médio, transcorrida entre os anos de 1916 e 1918. O fim do conflito mundial, no ano de 1918, acarretou
grandes mudanças políticas, sociais e econômicas que moldaram e moldariam o século XX, uma vez que as feridas ainda estavam abertas e, em algumas situações, ainda jorrando sangue por causa da derrota das potências centrais: Alemanha, Império Austro-Húngaro, o próprio Império Otomano e a Bulgária. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs severíssimas condições à Alemanha, incluindo pesadas reparações financeiras e a perda de territórios no continente africano, gerando ressentimento e instabilidade política. Fatores que somente 21 anos depois serviriam de pretexto para o surgimento e a ascensão de ideologias racistas e totalitárias, como o nazismo, cujo partido nazista de Adolf Hitler ganhava a cada dia que passava mais força, mais apoio popular devido às tensões e políticas na Alemanha. O fascismo liderado por Benito Mussolini na Itália e o comunismo na União Soviética e a consequente eclosão da Segunda Guerra Mundial foram as reações ao Tratado de Versalhes. Destroçada, destruída, em ruínas, a Europa enfrentou enormes e profundas dificuldades em todas as áreas possíveis. As nações estavam devastadas, com as suas economias em colapso, alta taxa inflacionária e milhões de mortos e feridos entre a população civil e a militar. E para dramatizar ainda mais o cenário, a guerra também provocou uma mudança de mentalidade na sociedade europeia, fazendo com que o otimismo da Belle Époque desse espaço para uma visão muito mais cínica e desiludida, que nas artes, principalmente na literatura, resultou em um movimento artístico muito interessante: o modernismo. Durante os anos loucos, ou os anos 1920, em inglês Roaring Twenties, as cidades ocidentais dos Estados Unidos e da Europa viram mudanças culturais rápidas, avanços tecnológicos como a popularização dos automóveis, do rádio, e além de transformações nos comportamentos com o surgimento de novos estilos de vida e ondas artísticas como o jazz e o cinema. Mas a instabilidade econômica tornou tudo extremamente complexo e desigual. A reconstrução da Europa foi uma junta, uma energia que teve que reacender, todo mundo engolir e respirar fundo, se unir para reconstruir seus lares, hospitais, escolas, ruas, bairros, cidades inteiras devastadas pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial. Por isso, os Estados Unidos ajudaram a financiar a recuperação europeia. Só que o governo americano foi obrigado a cortar abruptamente a ajuda por causa da Grande Depressão de 1929. Com os Estados Unidos fora desse intricado jogo de xadrez, o medo de novos conflitos e a sensação de que a paz de Versalhes não tinha resolvido as questões políticas europeias e, por conseguinte, as mundiais, toda essa sensação, todo esse cenário eram nítidos e causavam calafrios. A guerra que redesenhou consideravelmente o mapa da Europa também decompôs o do Oriente Médio. Nas areias do deserto, o Império Otomano sumiu na tempestade de areia, surgindo novos estados como a Turquia, o Iraque, a Síria, a Jordânia e o Líbano,
que ficaram sob mandatos da Liga das Nações, organização mundial que originou a ONU. Esses mandatos eram, na prática, novas formas de colonização para manter o controle das regiões pelas potências europeias, com fronteiras artificiais traçadas pelos europeus, que até hoje, no século XXI, ainda causam gravíssimas tensões no Oriente Médio. Duvidam? Dê uma olhada nos telejornais. A resposta está lá. E vocês agora devem estar a se perguntar: e afinal, o que foi essa revolta árabe? Eu vou falar para vocês. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para os anos 1916, 1917 e 1918. Vocês vão fechar os olhos e pensar no deserto do Saara, todo mundo vestido com aquelas roupas típicas dos berberes, das tribos árabes, montados em camelos, cavalos também. Os cavalos são árabes, não podemos nos esquecer. Montados nos camelos, nos cavalos, aquelas caravanas passando, o deserto sendo soprado e as areias se levantando um pouquinho. É esse o cenário. É esse o cenário onde as tribos árabes insurgiram contra o domínio otomano apoiado pela Grã-Bretanha. Ao longo desses anos, até o fim da Primeira Guerra, o Oriente Médio atravessou uma fase de reorganização. O colapso que desmontou o Império Otomano levou as potências europeias, como o Reino Unido e a França, a dividirem entre si o controle da região, conforme o Acordo Sykes-Picot de 1916. Porém, não respeitaram as aspirações de independência dos povos árabes feitas durante a Revolta Árabe. Na margem oposta do rio estava Lawrence, que lutara ao lado das tribos árabes. Ele sentiu-se totalmente traído pelas potências ocidentais, que, em vez de apoiar a independência das tribos árabes, impuseram-lhes novas políticas de controle colonial. E embora o colonialismo europeu ainda estivesse no auge, em várias partes do mundo havia diversas movimentações nacionalistas que começaram a ganhar força. O desejo de independência em países como Índia e o Egito só aumentava no barril de pólvora. Esse desejo de independência foi uma forma de pressionar as potências coloniais. O Império Britânico era uma mega força militar no mundo, mesmo a enfrentar uma crescente onda de contestação em suas colônias na Oceania, na Ásia e, sobretudo, na África. Sobreviventes. Interessante que Lawrence, mesmo sem nunca ter sido de fato um escritor, sempre desbravou o mundo da literatura em busca de literatura medieval e até filósofos como Nietzsche. Ao publicar Os Sete Pilares da Sabedoria em 1926, o mundo tentava se adaptar às novas realidades políticas e sociais causadas pela guerra. As reflexões de Lawrence sobre a revolta árabe e suas críticas ao papel das potências ocidentais lá no Oriente Médio encontraram eco no momento em que, mesmo ainda vastamente dominante, o imperialismo europeu começava a ser questionado. Nesse deserto, Lawrence tornava-se a cada dia um ilustre oásis por seu papel na guerra, mas também uma pessoa muito desiludida com os resultados de suas próprias ações. Esse sentimento de frustração também, aliado à complexidade do cenário geopolítico de então,
no qual as alianças e as promessas feitas durante a guerra foram muitas e muitas vezes, vocês têm ideia? Quebradas. Todos esses argumentos encontraram porto em seu livro de memórias, repleto de relatos de guerra, reflexões filosóficas sobre tradições, cultura e política. Como Lawrence não era escritor, o livro não apresenta uma estrutura narrativa convencional, mas pode ser dividido em capítulos que descrevem diferentes fases da revolta árabe e suas experiências pessoais, claro, que também constam nos seus escritos. Nas páginas inaugurais do livro, Lawrence descreve o início da revolta árabe, a resistência e a luta das tribos árabes contra o Império Otomano e as suas próprias ações na revolta árabe, em sua missão como oficial britânico no Oriente Médio. Além disso, ele também relata as tensões entre o Império Otomano, as aspirações de liberdade árabes e, ao mesmo tempo, que reflete sobre a complexidade de sua função como intermediário entre os interesses britânicos e das alianças entre os árabes. Já demonstrando grande admiração pela cultura árabe, Lawrence ensina sobre a importância de se compreender a geopolítica de uma região, e principalmente de uma região em conflito, em razão das dificuldades que encontrou para integrar suas táticas militares às aspirações políticas locais. Lawrence detalha sua chegada à região, seus primeiros contatos com os líderes árabes, como o príncipe Faisal do Iraque, e o início das operações militares contra as forças otomanas. O autor também explica como os britânicos, encontrando ali um calcanhar de Aquiles para enfraquecer o Império Otomano, apoiaram os árabes com armas, dinheiro, conselhos estratégicos e formação de táticas militares. Lawrence retrata as dinâmicas culturais, políticas e sociais entre as tribos árabes e o modo como as alianças eram dialogadas, eram formadas, ao mesmo tempo em que se dedica ao seu aprendizado ainda mais profundo sobre a cultura árabe. E claro que a campanha no deserto seria muito desgastante pelas grandes dificuldades de se lutar, obviamente, naquele cenário do deserto. As longas marchas por terrenos áridos, sob condições extremas de calor durante o dia e frio durante a noite, sem contar também a sede e a fome. Apesar da geografia árida e das variações de temperatura e outras adversidades naturais, a revolta árabe começava a apresentar os primeiros sucessos militares, como a captura do porto de Aqaba, uma das vitórias mais importantes que foi alcançada após uma extenuante marcha pelas areias, incríveis dificuldades logísticas e perspicazes manobras absolutamente inteligentes, estratégicas. O deserto é tanto cenário físico quanto metáfora para momentos de introspecção pessoal, isolamento emocional, solidão, o propósito de sua missão e o seu papel na revolta árabe. E era dessa forma que Lawrence via o deserto. O escritor galês relata que as incursões militares e as ações táticas feitas pelas forças árabes eram bem-sucedidas contra as linhas de comunicação otomanas, através de inesperados ataques relâmpagos, ou Blitzkrieg, que ficaria conhecido na Segunda Guerra Mundial. Essa tática de ataques relâmpagos a locais estratégicos fundamentais para as forças otomanas,
como a ferrovia de Hejaz. Nessa passagem, Lawrence divaga sobre a importância da destruição das infraestruturas inimigas e o impacto psicológico das operações de guerrilha que começaram a desestabilizar os militares otomanos, graças à sua habilidade em adaptar as táticas europeias às drásticas condições locais. Mas em nem todos os conflitos aconteceram vitórias. As forças árabes também sofreram derrotas. Lawrence escreveu como foi importante a força mental para evitar o abalo psicológico dessas campanhas mal sucedidas, tanto sobre os árabes quanto também sobre os próprios turcos. Aí está a diferença. Os árabes superaram para a vitória. Os turcos sentiram o choque das derrotas. Com um olhar clínico, Lawrence notou as diferenças entre as motivações dos combatentes árabes, as disputas entre as tribos e suas lutas internas por poder. Episódios que explicam as rixas e as desuniões existentes entre os atuais, em pleno século XXI, os atuais países árabes. As alianças políticas e as disputas por influência no Oriente Médio entre sunitas e xiitas. A seguir, a Lenda das Arábias narra uma maior cooperação entre os árabes e os britânicos, principalmente por causa dos desafios da guerra, dos recursos limitados e das frágeis alianças com líderes tribais. Em 6 de julho de 1917, ocorreu, se não foi a maior, foi uma das maiores conquistas da revolta árabe, a tomada de Aqaba, um porto estratégico localizado no Mar Vermelho, lá na Península Arábica. Hoje é a Jordânia, faz parte da Jordânia. Lawrence e os combatentes árabes já estavam em meio a uma ousada marcha de 600 milhas, correspondem a 900 quilômetros pelo deserto do Nefud, quando contornaram as defesas turcas e tomaram a cidade de Qadra, distante 4 milhas ou 6,5 km de Aqaba. Essa vitória elevou o moral dos árabes, consolidou a reputação de Lawrence como líder militar de elevado quilate e alimentou o sonho de liberdade de todas as tribos. E após a vitória de Aqaba, Lawrence e os árabes avançaram para o norte, em direção a Damasco, Síria, até se depararem com as forças turcas em Ma'an e outras cidades também, onde ocorreram mais e mais confrontos. Mas à medida que a missão progride com os árabes obtendo sucesso nas operações militares, Lawrence começa a perceber que as promessas feitas pelos britânicos de independência árabe dificilmente seriam cumpridas, o que lhe causa desilusão e frustração. O aperto de laços entre a Grã-Bretanha e a França principiou tensões, porque a diplomacia ocidental, por meio do acordo Sykes-Picot, dividiu secretamente o Oriente Médio entre as potências europeias conforme os interesses coloniais. Claro que Lawrence se sentiu traído pelas potências que deveria representar. A conquista de Damasco em 1918 simbolizou a concretização dos objetivos da revolta árabe, a libertação dos árabes do domínio otomano. Mas, após a festa da vitória, Lawrence observou que os árabes foram manipulados pelas potências europeias, já que seus representantes começaram a ocupar cargos importantes no novo governo da cidade, somando as tensões internas entre os
próprios árabes, cujas diferenças tribais, políticas e religiosas, de entendimento religioso principalmente entre xiitas e sunitas, dificultaram todas as tentativas de formação de um governo unificado. E se prestarmos atenção, raciocinarmos, fizermos uma análise, veremos que o barril de pólvora do Oriente Médio começou a ser construído para ser explodido em meados do século XX. Olha só, cujos estilhaços ainda produzem suas vítimas no século XXI. Nos capítulos finais, Lawrence reflete sobre o sentido de sua participação na revolta, as consequências da guerra e o futuro do Oriente Médio. Ele expõe as promessas não cumpridas feitas aos árabes e critica as potências europeias pelo imperialismo colonial. No prisma pessoal, ele relata sobre o preço emocional, psicológico e físico que a guerra lhe cobrou. Estar envolvido e ter que administrar os dilemas morais e éticos da guerra, a complexidade de liderar uma luta pela independência que nunca foi plenamente realizada e ainda terminou com a desilusão com o papel da Grã-Bretanha na traição aos árabes. E por fim, expressa um amargo arrependimento por algumas das decisões que teve que tomar. Em seus capítulos finais, Lawrence da Arábia lança um último olhar sobre a sua vida pós-guerra, a decisão de se afastar da política e do serviço militar, e sua saga pela busca de uma paz interior que, no entanto, confessa ele nunca ter encontrado plenamente. Sobreviventes. Para quem gosta de literatura de guerra, e eu tive muito acesso a esse gênero literário, pois o meu avô era do Exército, era major médico do Exército, e o seu acervo sobre esses livros era bem vasto, esse é um prato cheio. Em seu livro Os Sete Pilares da Sabedoria, Lawrence detalha as táticas de guerrilha usadas pelos árabes contra os otomanos, mostrando como um exército pequeno e mal equipado pôde infligir grandes danos às forças de um império altamente poderoso e rico. Uma outra leitura que o livro nos oferece é muito interessante, porque parte da reflexão filosófica sobre a guerra e suas óbvias consequências, não apenas físicas, mas psicológicas. Lawrence descreve a brutalidade da guerra e como ela transformou tanto ele quanto os árabes com quem lutou ao lado. Quanto ao ser árabe, ao indivíduo árabe, Lawrence dedica grande parte das suas memórias a descrever e a explicar para os leitores ocidentais a cultura, as tradições, os valores árabes, a religiosidade, as alianças tribais dos povos árabes do deserto, pelos quais passou a nutrir profunda admiração logo em seus primeiros contatos com os líderes tribais. No fim, Lawrence confessa sua gradativa frustração com a política externa feita pelos britânicos e a traição às promessas de liberdade aos árabes, agravada por suas questões pessoais de identidade e de sua imensa força mental, pois sempre se sentia dividido entre o seu papel como um britânico e sua lealdade aos árabes. Além do teor literário e histórico, Os Sete Pilares da Sabedoria está repleto de curiosidades interessantíssimas, desde a sua origem como diário de memórias, referência para outros livros de guerra, lições explicativas geopolíticas para a compreensão do
atual Oriente Médio, com as suas idiosincrasias políticas, em meio ao amálgama de diversidades linguísticas, tradições étnicas e religiosas, como muçulmanos xiitas, sunitas e sufis, judeus ortodoxos ou não, cristãos protestantes, cristãos católicos, cristãos ortodoxos gregos, cristãos ortodoxos russos, hindus, barrais e até ateus. E por fim, na cultura popular, com adaptações para filmes e séries. Esse é todo o cenário de um confuso Oriente Médio, com várias entradas para várias culturas diferentes. Aí eu pergunto, é fácil compreender o Oriente Médio? E tem muita gente por aí que se diz entendido de Oriente Médio. Sem, às vezes, nunca ter lido um livro sequer. Outra curiosidade é que esse diário não é a primeira versão. Vejam só o que aconteceu. Certa vez, em 1919, Lawrence estava num trem em Reading, Inglaterra, quando o manuscrito simplesmente desapareceu sem deixar rastro, forçando a reescrever toda a sua obra de memória. Processo que levou mais de um ano. Nos anos 1970, lá na Inglaterra, um homem apareceu querendo vender um manuscrito que ele dizia ser o livro perdido de Lawrence da Arábia. Mas o livro não foi certificado e ninguém nunca mais ouviu falar do sujeito. Após a explosão popular do best-seller, Os 7 Pilares da Sabedoria, Lawrence não só recusou várias honras e recompensas, como também rejeitou, vejam só, uma pensão vitalícia oferecida pelo governo inglês pelos serviços prestados. O que a lenda das Arábias queria de fato era viver uma vida mais simples e mais anônima, e muitas vezes ele atuou nas Forças Armadas com nomes falsos. Agora, a mais interessante. Por que Lawrence escolheu esse nome para o seu diário? Segundo o próprio autor, essa é uma referência à passagem bíblica, Provérbios 9:1. A sabedoria edificou a casa e talhou as suas 7 colunas. Muito interessante, não? Sobreviventes, embora seja um diário de guerra, a escrita de Lawrence tem o seu lado poético, filosófico e, sobretudo, profundamente introspectivo. O diário é considerado uma das grandes obras da literatura inglesa do século XX, não apenas por sua importância histórica, mas também por seu estilo literário único, a transparecer uma visão romântica do deserto e das lutas árabes pela independência, pelo sonho de se tornarem países autônomos. Dessa forma, os 7 Pilares da Sabedoria ajudaram a moldar uma maior compreensão ocidental sobre o Oriente Médio. Os conflitos internos entre várias tribos árabes e contra o Império Otomano também, e principalmente, figura enigmática até os dias de hoje, Lawrence se tornou uma lenda, tanto por suas façanhas militares, quanto pela esfinge que era a sua personalidade. O próprio Lawrence da Arábia sempre foi uma espécie de, sem parodiar o famoso livro do escritor italiano Italo Calvino, Cavaleiro Inexistente. Era assim que podemos, é dessa forma que podemos categorizar Lawrence, uma vez que de fato existiu, mas a lenda criada à sua volta transcendeu o homem, povoando a mente dos ingleses e árabes
até o raiar do século XXI. Sobre o mito em si, foram criadas diversas representações artísticas ao longo das décadas. Na música, a extinta banda inglesa de rock progressivo dos anos 1970, Emerson, Lake and Palmer, por exemplo, lançou a música Lawrence of Arabia. E até jogos de videogames foram lançados com Lawrence da Arábia, como Battlefield 1, ambientado na Primeira Guerra Mundial com missões na Revolta Árabe. E claro que Hollywood não poderia ficar de fora dessa. Com seus filmes e séries, como o clássico épico de 1962, Lawrence da Arábia, a mais famosa adaptação cinematográfica inglesa de Os Sete Pilares da Sabedoria. Esse filme é considerado um dos maiores da história do cinema, vencedor de 7 Oscars de 1963. Entre eles, melhor filme e diretor pelo selo de qualidade Sir David Lean, que é o mesmo de A Ponte do Rio Kwai, de 1957, e de Doutor Zhivago, de 1965. Perceberam a magnitude do filme, da película? E ainda, no cast, conta com os atores Peter O'Toole como T.E. Lawrence, Sir Alec Guinness como Anthony Quinn também e Omar Sharif. Só que, ao contrário do que muitos pensam, essa película, com locações na Jordânia, Marrocos e no deserto do Saara, lindíssimas paisagens, lindíssimas tomadas, não é uma adaptação direta do diário, mas uma dramatização da vida de Lawrence. E também essa é vencedora do Oscar. A trilha sonora do filme foi composta pelo músico francês Maurice Jarre, pai do músico eletrônico Jean-Michel Jarre. Em 1992, Lawrence apareceu na série de TV O Jovem Indiana Jones, como uma personalidade muito influente na juventude de Indiana Jones, por sua importância histórica e cultural. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o amplamente reconhecido como um obelisco da literatura de guerra e de memórias de guerra, Os Sete Pilares da Sabedoria, uma obra que ultrapassa as fronteiras militares, por seu legado em vários fronts, sendo frequentemente referenciado em livros, textos acadêmicos e históricos por professores, estudantes escolares e universitários, autores, historiadores e verdadeiros estudiosos sobre a geopolítica do Oriente Médio, sobretudo do Oriente Médio do século XXI. O livro Os Sete Pilares da Sabedoria é um importante documentário histórico de uma pessoa que, de fato, viveu, de fato esteve no local, esteve in loco e transcreveu com um olhar imparcial o colorido das tradições culturais e religiosas dos povos árabes do deserto, os berberes, e outras tribos também, bem diferente de jornalistas e pseudo-entendidos ou pseudo-especialistas de última hora em Oriente Médio, que em tempos de crise vêm a falar na TV em busca de audiência, engajamento em suas mídias sociais, como se fosse expert no assunto. Seu diário continua a ser uma fonte fundamental e inesgotável para entender e compreender não apenas a revolta árabe, mas também os conflitos e as tensões de hoje em dia, em pleno século XXI, na região. Para os leitores comuns, Os Sete Pilares da Sabedoria é um clássico indiscutível, seja por suas qualidades literárias, seja por seu valor histórico, uma das mais importantes narrativas pessoais de caráter introspectivo, filosófico e psicológico da Primeira Guerra Mundial
e da história do Oriente Médio. Nesse prisma secundário, é visível em linhas, em suas pautas, belíssimamente alinhavadas, os conflitos pessoais, humanistas e existencialistas que refletem a luz do valor das relações humanas e a busca por sentidos desejados pelo homem Lawrence, por meio da eterna lenda Lawrence da Arábia. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo-lhes saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!